correr com perseverança a corrida cristã, ou a vida cristã para ser vivida. É uma vida a ser vivida. Não é em busca de um resultado natural, não é um trabalho que você está executando, é a tua vida. Eu estou falando da tua própria vida. Nós estamos falando de ter responsabilidade sobre a tua vida, sobre os resultados, sobre a forma de viver. É você que tem responsabilidade sobre a sua vida. Essa responsabilidade nós chamamos de autoridade. O nosso conteúdo exclusivo durante toda essa semana nós vamos falar sobre autoridade, né? Sobre o poder que há no nome de Jesus. E como eu comecei falando nessa live, talvez você esteja entrando agora, esse poder vai muito além de um poder para expulsar demônios ou curar enfermos, né? Ele começa a partir de nós mesmos, como nós estamos vivendo a nossa própria vida, né? Como a gente tem tido controle ou não da nossa vida. É isso que nós precisamos entender. Eu quero começar chamando você a sua atenção para um texto bíblico muito conhecido nosso, que está em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1. Veja, o apóstolo Paulo não, né? Eu não posso afirmar que foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus capítulo 12. Eu posso afirmar que foi alguém com um entendimento muito próximo daquilo que o apóstolo Paulo trazia como doutrina básica do Novo Testamento. Possivelmente pode ter sido inclusive um dos discípulos do apóstolo Paulo, né? A gente não pode afirmar com precisão quem foi o escritor de Hebreus. Mas bom, enfim, ele diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja, o texto de Hebreus capítulo 12 é um texto conclusivo. Hebreus capítulo 12 é um texto conclusivo. Ele começa dizendo, portanto, a conclusão que eu chego a esse respeito é que nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, devemos nos livrar do pecado que nos envolve e do peso que carregamos, e corremos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha, só nesse versículo, um único versículo, a gente tem material suficiente para falar aqui pelo menos umas 2 horas, né? Em outra versão diria o seguinte, se eu achar uma outra versão aqui, mais conhecida, mais familiarizada para você. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja, é um texto conclusivo. Primeira coisa que você precisa trazer em mente é isso, que esse texto é um texto conclusivo. Ele diz, portanto, ou seja, eu chego à seguinte conclusão, e a conclusão é que nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, devemos nos desembaraçar de todo o peso, ou desembaraçando, e essas palavras, cada uma delas tem um significado bastante importante para que você tenha uma vida realmente bem acima da média, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu quero começar de trás para frente falando sobre uma carreira que nos está proposta. Quando nós lemos a Bíblia, né, já temos um certo tempo, uma certa carreira ministerial, ou de crente, né, de vida de crente, quando a gente já está mais familiarizado com a Bíblia, né, quando você é novo convertido, não, talvez você não tenha tanto esse entendimento, mas se você já é alguém que está mais tempo aí no Evangelho, já está mais familiarizado com o contexto do evangeliquez, vamos botar dessa maneira, normalmente quando se lê esse texto e fala-se de carreira que nos está proposta, quando pensamos em carreira, logo pensamos em trabalho, né? Associamos carreira com trabalho. Aqueles que trabalham de maneira a não ser diretamente ligada ao ministério, eles chamam de secular. Eu tenho uma carreira secular e tenho a minha vida cristã. Aqueles que trabalham para o ministério dizem que tem uma carreira ministerial. Então quando ele fala aqui, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, as pessoas são tendenciosas a levar esse conhecimento ou esse entendimento a um trabalho, né? A uma carreira de trabalho, a uma carreira que seja de resultados. Eu preciso trabalhar para dar resultado, para dar retorno, para alcançar objetivos, né? Normalmente, a primeira coisa que eu quero falar é que quando nós aceitamos a Cristo, nós nos desligamos do velho homem. Isso é uma coisa que tem que estar bem clara na sua vida. Nós nos desligamos da antiga carreira, do antigo modo de viver. Antes nós corríamos, irmãos, para alcançar aquilo que necessitávamos. Veja como é bem interessante. A vida, ou existem, vamos botar assim, a vida humana se divide em 2 possibilidades
de vida. Vamos botar dessa maneira. A existência humana, ela se divide em duas possibilidades de vida. Ou você vive pela fé, pela graça, ou você vive pelas obras, mediante a lei. Só existe duas maneiras de viver. Ponto final. A graça implica que você reconheça que tem um Pai, que é Deus, e que dentro desse contexto você precisa buscar o entendimento com clareza, com revelação, de como funciona o reino do seu Pai, que é o reino de Deus. O que seria o reino? A regência, o governo de Deus sobre nós, os filhos. Então, quando você entende, quando você busca esse entendimento mental sobre como funciona o governo de Deus, a regência de Deus sobre os filhos, então você está buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. Quando você traz esse entendimento claro para a sua mente, de como Deus opera, de como Deus funciona com seus filhos, você está buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. E a Bíblia diz, e nos assevera, e nos garante, que as demais coisas nos serão acrescentadas dentro de um contexto de que hoje temos um Pai, que também é o nosso Deus, que também é o nosso Rei, que rege a nossa vida e que se dispõe a nos suprir em tudo quanto precisamos e que nos garante uma vida de príncipes herdeiros. Veja, a vida de um príncipe herdeiro não depende dele, depende do seu rei. Porém, ele é também obrigado a cumprir protocolos. Você vai ver na família real britânica, que talvez seja a mais conhecida que a gente tem na nossa mente, a gente não conhece muito sobre reino. Mas quando pensamos na família real britânica, você imagina que algum daqueles príncipes lá trabalham, assim, entre aspas. Não, eles têm um papel real, eles estão lá, e quem supre eles é o reino, né? Mas eles têm protocolos, não é uma coisa tão simples. Nasceu na família real, tem uma maneira de ser, tem uma maneira de se vestir, tem uma maneira de se portar, tem uma maneira de falar. Você não pode falar qualquer coisa, você não pode se vestir de qualquer jeito, você não pode ir em qualquer lugar. Existe um protocolo real. Assim também é no reino de Deus. Você não tem que praticar para ter, você tem por garantia, porque pertence a um reino. Porém, existe um protocolo real, ou seja, um código de conduta real, do qual você agora, que uma vez que faz parte desse reino, não pode andar de qualquer jeito. Não pode se portar de qualquer forma. Não pode viver de uma maneira aleatória. Você tem um protocolo real. E esse reino, irmãos, não é um reino qualquer terreno. É o reino dos céus. É o reino de Deus. Você tem que andar de maneira a fazer jus à sua cidadania celestial. A andar, a se mover, a se portar, a usar palavras. Existe um código de conduta real, celestial, que deve ser aplicada na sua vida. Então veja, antes de nós aceitarmos a Cristo, nós éramos condenados debaixo de uma maldição. Nós já vimos isso nas outras lives sobre prosperidade e sobre cura. Porém, nós fomos resgatados do império das trevas, o qual estávamos condenados como escravos, e fomos transportados para o reino. O reino do Filho do amor de Deus, ou dos filhos que foram gerados pelo amor. Vamos botar dessa maneira. Agora nós fazemos parte desse reino. Agora veja, quem te obrigou a sair do império das trevas e fazer parte do reino do Filho do amor de Deus? Alguém aí foi obrigado? Me respondam, por favor. Algum de vocês que estão me ouvindo aí, me assistindo, foram obrigados a sair do império das trevas e ser transportado para o reino de Deus? Alguém aí foi? Me responde, por favor. Quem pode me responder? Ninguém, Cristina Monteiro. Ninguém foi obrigado, não. Ao contrário, nós estávamos lá achando que aquela era a vida que nós tínhamos para viver. Um dia nós estávamos no império das trevas, vivendo de maneira como nós achávamos que aquela era a vida, que aquela era a verdadeira vida. Até que alguém veio e nos apresentou um reino. Até que alguém veio e nos mostrou um estilo de vida diferente. Até que alguém veio e disse: ei, deixa eu te dizer, eu não faço parte desse reino que você faz aí. Isso aí para mim é um império, isso aí para mim é uma escravidão. Eu faço parte de um outro reino. E eu disse: como é que é isso? É claro que eu estou parafraseando, nem sempre a pregação foi assim, né, para você. Eu estou aqui parafraseando. Então você estava lá no mundo, no império das trevas, e alguém do reino de Deus chegou para você e disse: ei, essa vida que você está vivendo aí não é legal não, isso aí é um império, você está escravizado. Agora, eu venho de um reino que é muito melhor, que tem um rei bondoso, de amor, generoso,
que nos garante uma vida plena, que disse para os seus súditos que ele veio estabelecer seu reino, para que a gente tenha vida e vida em abundância. Eu venho desse reino. Então, quando você viu aquilo lá, aquela possibilidade em Cristo de mudar de vida, aquilo foi uma proposta. Você quer esse reino para você? Você aceita esse reino para você? E nós dissemos, sim, eu aceito esse rei. E, portanto, se eu aceito o rei, eu aceito o reino. Não tem como você aceitar o rei sem aceitar o seu reino. Não tem como eu aceitar o meu rei sem aceitar o seu reino. É impossível. Se eu aceitei o meu rei, logo eu aceitei o seu reino. Então, se eu aceitei o seu reino, existe agora um protocolo a ser seguido. E para que eu exerça esse protocolo, eu tenho que ter patente, autoridade, respaldo. O que é autoridade? Autoridade é um poder delegado de reger ou governar. Porque quando eu aceitei essa proposta, aceitando o meu rei e o seu reino, ele me fez representante do reino. Ele me deu a autoridade do reino dele. Ele disse, você agora se torna uma extensão de autoridade do próprio rei que te aceitou. Foi feita uma proposta para você para mudar de reino. Saia do império das trevas e venha para o reino de Deus. Largue o mundo e venha para Cristo. E você disse sim. E o que eu faço com o resto da minha vida que eu vivi? Ele disse, esquece. Aquilo é passado, eu vou rasgar a tua vida passada e você começa uma nova vida nesse novo reino, do zero. Esqueça as coisas que ficaram. Essas coisas velhas para você é passado, já passaram. Agora você tem uma nova chance de recomeçar a sua vida. Você tem uma nova chance de recomeçar. Veja, se no antigo reino onde você habitava, que era um império, você não tinha autoridade de nada. Por que eu não tinha autoridade? Porque lá eu era escravo. O escravo não tem autoridade. Quando nós estávamos no mundo, nós éramos escravos do pecado. Nós não tínhamos autoridade. Quem é que governava a nossa vida? O pecado governava a nossa vida. E por meio do pecado, o diabo nos manipulava. O diabo é que nos enganava. O diabo é que nos conduzia. E nós não fazíamos o que de fato queríamos, não. Nós fazíamos o que o diabo queria. Nós fazíamos o que o pecado queria. Essa é que era a verdade. Mas nós recebemos uma proposta para sermos livres. E recebemos a autoridade. E essa autoridade, irmãos, às vezes as pessoas erram quando entendem a autoridade do crente, porque eles acham que a autoridade do crente é só para expulsar demônio, é só para ter poder sobre as doenças. Isso faz parte da autoridade do crente. Mas a autoridade do crente é ter autoridade sobre a sua vida, em primeiro lugar. É você ser senhor das suas decisões. É você dizer sim e não. É você ter o poder da escolha. A autoridade do crente começa comigo. Aleluia. Chama-se poder por autorresponsabilidade. Ele te delegou poder sem tirar de você a capacidade de pensar. Ele te deu poder sem tirar de você a capacidade de decidir. Ele te deu a autoridade. Você não tinha, você era escravo. Agora você é livre e tem autoridade. Eu tenho autoridade, eu tenho poder delegado para reger e governar. O quê? Para começar a minha vida. O problema é que a gente quer expulsar demônio, a gente quer expulsar doença, mas a gente não governa a própria vida. A gente vive sendo escravo, às vezes, das nossas vontades, dos nossos desejos carnais. Muitas vezes nos tornamos refém da nossa fome, por assim dizer. Não conseguimos controlar a nossa boca no que comemos, no que falamos, né? E dizemos que temos autoridade. Veja, a primeira autoridade, ou a autoridade de Jesus que foi nos dada, deve primeiro exercer-se sobre si mesmo. Eu tenho autoridade para dizer não. Eu tenho autoridade para dizer sim. Eu tenho autoridade. E se responsabilizar pelas suas escolhas. Veja, quando eu estava no mundo, no pecado, eu não tinha escolha.
Eu era escravo, escravo não tem escolha. Escravo faz o que seu dono manda. Escravo faz o que o dono manda. Eu era escravo do pecado, subjugado pelo diabo. Eu não tinha escolha. Eu fazia o que ele queria. Mas agora não, irmãos. Cristo me resgatou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor e me deu autoridade, poder para reger, para começar a própria vida. Então veja, o escritor aos Hebreus diz: foi proposta para você uma carreira. Veja, a primeira coisa que a gente tem que entender, que carreira é essa? Quando ele diz, eu vou ler o texto de novo, ele diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem dessa testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Que carreira é essa? É o meu trabalho? É o meu ministério? Não, é a tua vida. Veja, a proposta de Deus para nós foi: saia dessa vida medíocre e venha para uma vida real. Largue essa vida de escravo e venha ser príncipe no meu reino. Você quer? Ninguém te obrigou. Ninguém te obrigou a isso. Você tomou a decisão de assumir essa nova proposta de vida. Foi uma proposta, não foi uma imposição. Ele diz: corramos com perseverança a carreira que nos foi imposta. Não, não foi imposto, foi proposto. E quando me propuseram, eu disse sim. Agora, se eu disse sim, eu preciso assumir os protocolos daquilo que eu assumi, que eu decidi. Ou seja, eu preciso agora jogar segundo as regras. Não dá para me aceitar o meu rei sem aceitar o seu reino. Não dá para me aceitar Jesus e viver como o mundo vive. Não, eu aceitei Jesus, mas a minha vida é secular. Veja, não faz sentido. Não dá. Veja, o príncipe lá da Inglaterra agora recentemente abriu mão. Ele não queria a vida real, ele não quis a monarquia, ele não quer. Ele não quis, casou com uma moça e disse: eu não quero a monarquia. Sabe o que ele precisou fazer? Não deu para ele viver, não dá para ele viver no mundo e continuar como parte da família real. Ele teve que abrir mão do título real. Ele deixou de fazer parte da família real para viver no mundo que ele quer. Se você realmente deseja o mundo, você vai ter que abrir mão da família real, do seu título de cidadão do céu. Você vai ser cortado da família se você quiser viver no mundo. É o príncipe Harry. Então ele, para poder viver a vida que ele desejou lá, com a esposa dele no mundo, fazer o que ele quer, ele teve que abrir mão da família real. Ele não vai ser mais sustentado pela família real, ele vai ter que trabalhar. Veja, isso é muito claro do que diz respeito ao reino de Deus e o império das trevas. Se você quer o que o mundo pode te oferecer, você pode, você é livre. Agora, você vai ter que abrir mão da família real. Não dá para você fazer parte da família real e viver do jeito que você quer. Você tem que ter autoridade. Não dá. É incompatível, existe um protocolo real, existe uma maneira de se portar, existe uma maneira de ser, existe uma maneira de falar, existe uma maneira de viver real. E não dá para misturar as coisas. Você recebeu uma proposta e você disse sim. Então, que proposta é essa? Que carreira é essa? Essa carreira é a nossa vida. É a nossa vida. Então, encare esse texto como o escritor falando sobre a tua própria vida. Aí veja, dentro dessa perspectiva de tua própria vida, ele diz assim: portanto, ou seja, eu chego à seguinte conclusão, que também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, vivamos a vida. Veja, para que eu viva essa vida que me foi proposta, essa nova vida, é necessário que eu me desembarace, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente vos assedia. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Eu gosto da forma que João Ferreira traduziu esse texto, porque o próprio flexionamento verbal dessas palavras já demonstra a natureza do que o escritor quer dizer. Ele diz: desembaraçando-nos. Eu não sei o que você
se você sabe sobre o português, tem muita gente boa de português aí, muito melhor que eu não sou tão bom assim de português, mas quando eu pego uma palavra desembaraçando, quando ele vem com um sufixo ando, portanto desembaraçando-nos, ou seja, nós nos desembaraçando-nos, ou nos desembaraçando, o que significa quando vem esse sufixo ando? Quem pode me responder? Quem é bom de português aí? Quando essa palavra desembaraçar vem acrescida desse sufixo ando, é o que nós chamamos de gerundismo, né? O que significa, o que implica esse sufixo ando? Quem pode me responder essa aí, por favor? Vê se alguém vai me responder aí rapidinho. Estou esperando. Estamos subindo, vai botando o dedo no coração aí para a gente alcançar mais de 100 pessoas. Glória a Deus pelo reino de Deus em ação, louvado seja o nome de Jesus. É um gerúndio, sim. O que é que significa o gerúndio? Ao longo de, sim, ele dá ideia de quê? A ação contínua, pronto, é isso aí. É um movimento. Gerundismo ele demonstra ou denota continuidade, movimento. O que ele quer dizer? Ele quer dizer, olha, não dá para você esperar tirar o peso todo e o pecado, ficar livre completamente do pecado que tu assedia para viver. Você vai ter que viver e enquanto vive você se desembaraça do peso e se desembaraça do pecado. Eu vou correndo a minha carreira e à medida que eu vou correndo eu vou me desembaraçando ou me livrando à medida que eu corro. À medida que eu ando, à medida que eu vivo. Sabe, tem muita gente que às vezes diz, não, eu não estou fazendo determinadas coisas porque eu ainda não cheguei lá, ainda não estou bom o suficiente. Deixa eu dizer, no dia que você ficar bom o suficiente, Jesus volta e a gente vai embora. Agora, eu tenho que ter consciência que durante essa carreira ela tem que ser evolutiva. Eu preciso continuamente estar me desembaraçando do peso e do pecado que tenazmente me assedia. Por que o peso e o pecado me assediam nessa nova vida? Porque eu vim da velha. Né? Eu trago muitas coisas, principalmente na minha mente, como crenças erradas, né? Crenças que me atrapalham, crenças que me limitam, que precisam ao curso da minha caminhada cristã sendo deixadas para trás. O peso da religião é um deles. Né? Às vezes a gente carrega muito os dogmas, os pesos, muitas coisinhas, né? Do passado, irmãos. E nós precisamos ir nos desembaraçando disso. Como é que eu faço isso? É quando eu mudo a minha forma de pensar pela palavra de Deus, que é a carta magna do novo reino. Veja, o príncipe Harry vai ter que agora aprender a viver como plebeu. Ele só sabia viver de forma monárquica. Agora não. Ele vai ter que aprender. E como é que ele vai fazer isso? Por meio da influência. Ele vai ter que ver, ele vai ter que ouvir o mundo para poder se comportar como o mundo se comporta. Ele vai ter que, no primeiro momento, ser meio um ET no meio do mundo. A gente está no caminho contrário. A gente saiu do mundo como plebeu e agora fomos transformados em príncipes. Pode ser que a gente seja príncipe e tenha uns comportamentos feios ainda. Entende? Esses comportamentos mal cheirosos que a gente trouxe de lá do mundo. E esses comportamentos mal cheirosos têm que sair da minha vida. Eu tenho que ir largando esse peso. E o pecado que tenazmente me assedia. Esse vai me assediar. Por quê? Porque ainda que eu tenha se transportado do império das trevas para o reino de Deus, Satanás não quer me perder como parte do seu reino. Porque quando ele me perde, ele enfraquece o seu reino. E eu fortaleço o reino de Deus. Então logo, ele fica me assediando, me assediando, me assediando, me assediando, me assediando. O tempo inteiro com todo tipo de pecado. Mas ele diz que nós devemos nos desembaraçar do peso e do pecado. Enquanto eu estou correndo. Pode ser que você erre. E obviamente todos nós erramos nesse processo, nesse caminho, nessa nova jornada cristã. Mas o que é que eu devo fazer quando eu erro? Esqueço. Levanto a cabeça, peço perdão a Deus, me arrependo e vou para frente. Desembaraçando. É pelo caminho que eu vou me tornando melhor. Você tem que ter uma consciência de que hoje você é melhor do que o que você era ontem e amanhã será melhor do que o que você é hoje. Se hoje você é melhor do que você era ontem e tem expectativa de amanhã ser alguém ainda melhor,
E significa que você está no processo de desembaraçando do peso e desembaraçando do pecado que tenazmente te assedia. E correr com perseverança a corrida cristã, ou a vida cristã para ser vivida. É uma vida a ser vivida. Não é em busca de um resultado natural, não é um trabalho que você está executando, é a tua vida. Eu estou falando da tua própria vida. Nós estamos falando de ter responsabilidade sobre a tua vida, sobre os resultados, sobre a forma de viver. É você que tem responsabilidade sobre a sua vida. Essa responsabilidade nós chamamos de autoridade. Aleluia! Autoridade. A autoridade começa quando eu tenho responsabilidade com a minha própria vida. Nós estamos falando da tua vida. Quem é o responsável pela tua vida? Quem é o responsável pelo resultado, pelo teu sucesso? É você, querido. É você. Essa autoridade começa contigo. Aleluia. Agora veja, ele diz, portanto, veja, esse texto é um texto conclusivo. Eu chego à seguinte conclusão, que uma vez que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, nos livremos. Que grande nuvem é essa de testemunhas? Por que o escritor chega a essa conclusão? Por que esse texto é tão conclusivo e alusivo a uma grande nuvem de testemunhas? Que grande nuvem de testemunha é essa? Bom, se esse texto é conclusivo, obviamente é uma conclusão do que ele vem falando anteriormente. E ele diz exatamente isso. Falando sobre os heróis da fé, que estão escritos ou descritos em todo o capítulo 11. Todo o capítulo 11, começando com Abel. Ele fala de Abel, ele fala de Abraão, ele fala de Sara, ele fala de Moisés. Ele vem falando de todos os homens da antiga aliança que viveram pela fé e tiveram ou obtiveram da parte de Deus um bom testemunho. Ou seja, que não sucumbiram, que viveram segundo as regras, que agradaram a Deus, que receberam um like da parte de Deus. Homens que Deus decidiu escrever no seu Instagram o seu próprio comentário, parabéns, você não desistiu. Foram esses homens aqui. Homens que estão aqui. E ele diz no versículo 39, todos estes homens que viveram na antiga aliança, que estão descritos aqui na galeria da fé, todos estes homens receberam bom testemunho da parte de Deus por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que se havia prometido. Veja, eles corriam, eles viveram na expectativa de receber uma promessa, receberam um bom testemunho e não receberam a promessa. Deixa eu explicar isso melhor como é. Imagina que a pessoa tinha 15 anos de idade, 17 anos de idade, e Deus chamou essa pessoa e disse assim, ó, deixa eu te dizer uma coisa, eu quero te fazer uma proposta. Sim, o que é que o senhor quer? Ó, você tem 17 anos, eu quero te fazer uma proposta. Eu quero que você me sirva. Eu quero que você viva uma vida diferente do mundo. Eu quero te dar uma oportunidade de viver uma vida boa. E qual é o retorno disso? Bom, você vai receber uma promessa. Qual é a promessa? É ter a minha presença dentro de você, é ter o meu espírito dentro de você. E o cara disse, eu estou dentro. E eles viveram nessa expectativa da promessa, não se desviaram 1 milímetro do propósito daquilo que lhes fora proposto. Ainda que morreram sem receber a promessa, e ainda assim não desistiram. Morreram, irmão, sem receber essa promessa, mas não desistiram. Veja, nós temos uma promessa hoje, que é a promessa do resgate, de Jesus vir nos tirar daqui, nos levar. Agora, pode ser que ele venha na minha geração, pode ser que ele venha na geração do Pedro e eu já tenha morrido, pode ser que ela venha na geração do filho do Pedro e eu nem esteja aqui mais, nem se lembrem mais de mim. Mas não me importa, eu tenho que viver essa vida que eu tenho, eu só tenho uma vida. Eu só tenho uma para viver e eu tenho que viver essa vida com a responsabilidade, como se ele fosse voltar amanhã. E ainda que ele não volte, eu tenho que ir até o final da minha vida vivendo como se ele fosse voltar amanhã. Isso se chama autoridade. Foi isso que aconteceu com os homens da antiga aliança, com uma diferença. Eles não receberam a promessa do Espírito habitando dentro deles. Não receberam. Mas ainda assim não desistiram.
mas ainda assim receberam da parte de Deus um bom testemunho, porque viveram pela fé aquilo que lhes fora proposto. Se a Bíblia diz que eles viveram pela fé o que lhes fora proposto, é porque eles fizeram exatamente aquilo que Deus esperava que eles fizessem. Veja, será que nós fazemos hoje exatamente aquilo que Deus espera que nós façamos? Esses homens da antiga aliança, eles fizeram exatamente o que Deus esperava que eles fizessem. Todos eles receberam um bom testemunho pela fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que se havia prometido. Por quê? Porque Deus havia planejado algo melhor e superior para nós, da nova aliança, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então veja, eles conseguiram alcançar bom testemunho e viveram segundo o que Deus propora para eles, mesmo numa condição inferior à nossa. Nós estamos numa condição superior a deles. Algo muito melhor aconteceu conosco, porque hoje nós somos filhos, eles não. Porque hoje nós temos o Espírito Santo dentro, eles não. Porque hoje nós somos salvos, eles ainda não eram, só foram quando nós fomos. Então nós estamos numa condição muito superior. Aí ele diz, portanto, essas pessoas que não desistiram e receberam bom testemunho pela fé, que viveram a carreira deles, a vida deles, com um bom testemunho para Deus, viveram numa condição inferior à nossa, portanto se tornam sobre nós testemunhas. É como se ele estivesse lá no céu dizendo assim, ó, eu quero bem ver a vida que você vai viver, viu? Porque eu numa condição inferior à sua, vivi uma vida que agradou a Deus. E você, tendo Deus habitando dentro, que vida vai viver? Essas pessoas são testemunhas da vida que estamos vivendo. É por isso que ele diz, portanto, irmãos, a conclusão que eu chego é o seguinte, que uma vez que essas pessoas conseguiram chegar lá numa condição inferior, viveram de uma maneira que agrada a Deus, viveram a sua vida em conformidade com as regras, nós, o mínimo que devemos fazer é desembaraçarmos do peso, do pecado que tenazmente nos assedia, e corramos a nossa carreira, ou a vida que nós temos em Cristo para viver, com perseverança. Só temos uma, e se chama autoridade. É aí que eu demonstro a minha autoridade. Não adianta eu dizer que tenho autoridade para expulsar demônio, não adianta eu dizer que eu imponho as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, porque isso tudo é obra do Espírito. Deixa eu dizer, não adianta eu falar nada disso e viver uma vida de qualquer jeito. Isso não é autoridade. Isso é poder apenas. Autoridade você exerce. Poder você é colocado. Autoridade se conquista. Eu preciso exercer primeiro essa autoridade em mim. Eu preciso primeiro exercer essa autoridade na minha própria vida. Essa autoridade que me foi delegada, essa autoridade que foi me proposta por Cristo, que foi me dada no seu nome, serve para expulsar demônios, serve para expulsar doenças, serve para tudo isso, mas serve também para botar freio na tua vida, para botar a tua vida de forma disciplinada, para fazer com que você viva de maneira segundo as regras que lhe fora proposta. Nós temos uma carreira para viver. Nós temos uma carreira para viver. E essa carreira é a nossa vida. A vida cristã. Não existe duas, você não tem duas vidas, uma vida de crente e uma vida de não crente. Não, você tem uma vida e você decide ela como viver com responsabilidade. E a responsabilidade chama-se autoridade. Você só tem uma vida para viver. Uma única vida. Essa história de que eu tenho o meu trabalho na igreja, mas tenho um trabalho secular, não existe. Você tem um trabalho de filho de Deus, seja lá fora, seja dentro. Tanto faz. É uma única vida e essa deve ser vivida com responsabilidade, com autoridade sobre aquilo que foi proposto para você. Então, qual é a carreira que nós temos para viver? A nossa vida. É uma jornada terrena e esta deve ser vivida com autoridade. A autoridade é poder delegado para reger ou governar. Não se trata de uma força física, mas sim de uma autorização, de uma entidade maior do que você para agir no seu nome. Aleluia. E aí você é respaldado pelo reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus nisso. Eu quero te mostrar um outro texto que está em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24.
1 Coríntios, eu vou abrir aqui. 1 Coríntios, só para reforçar isso, capítulo 9, verso 24. Veja, o apóstolo Paulo dando um outro exemplo, fazendo uma outra paráfrase, ou uma outra metáfora sobre essa mesma verdade. Ele diz assim: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancei o prêmio. Veja, ele está falando, você vê uma corrida num estádio, uma maratona, 100 metros rasos, 200 metros rasos, seja qual for. Quando homens se reúnem para correr, apenas um vai ganhar o prêmio. E ele corre no intuito de ganhar. Ele diz, pois bem, a vida cristã é como uma carreira e todo mundo tem que correr na expectativa de ganhar. Existe um prêmio no final dessa carreira. Você não corre como quem não tem expectativa. Você não vive como quem não tem expectativa de algo. Todo mundo que corre uma carreira corre na expectativa de ganhar. Paulo está comparando a vida cristã como uma maratona, como uma disputa. Eu não estou competindo com ninguém, mas eu preciso ganhar nessa carreira, eu preciso chegar no meu prêmio. Eu não vivo como se eu não tivesse um prêmio diante de mim. Veja, quando eu vivo com a expectativa de receber um prêmio, eu vou fazer de tudo para ganhar aquele prêmio. Eu vou me esforçar mais, eu não vou desistir, eu não vou desacelerar. Eu vou cada vez botar mais força, energia, eu vou ter mais expectativa quando eu tenho a convicção que tem algo me esperando logo ali. Eu serei coroado, eu serei levantado, eu serei exaltado, eu serei colocado num pódio. Se eu tenho essa expectativa na vida, eu vou me esforçar para ganhar esse prêmio. Eu não vou viver de qualquer maneira. É isso que ele está comparando. Ele diz, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Veja, ele diz, todos os que competem nos jogos se submetem a treinamento rigoroso. Veja, uma carreira natural, por um troféu natural, por um dinheiro que seja. As pessoas se submetem, eles deixam de comer, eles fazem exercício, eles acordam na hora certa, eles são disciplinados, eles se abstêm dos prazeres, eles abrem mão de muita coisa para poder ganhar um prêmio perecível. E o nosso prêmio é imperecível. E eu não me submeto a regras, e eu não me submeto a um treinamento rigoroso para a vida. Eu vivo de qualquer jeito, eu como tudo que vem pela frente, eu falo tudo que me dá na telha. Ei, raciocina, você está correndo uma carreira, que é a tua vida, em busca de um prêmio que é sobrenatural e incorruptível. Eu preciso condicionar a minha vida para alcançar o prêmio. Ele diz, olha, se os jogadores naturais, eles correm na expectativa de ganhar um prêmio natural e eles se condicionam. Eles condicionam a própria vida, eles são disciplinados, eles se submetem a treinos rigorosos. Nós que temos uma expectativa muito maior, vivemos de qualquer maneira e achamos que vamos ganhar o prêmio. Aleluia! Ele diz assim, sendo assim, com esse entendimento, eu corro não como quem corre sem alvo. Veja, quando eu vivo uma vida de qualquer jeito, mesmo sendo crente, eu estou correndo como quem não tem um alvo. Você tem alvo? Você tem expectativa de receber algo? Se não tem, é por isso que a tua vida às vezes não está funcionando tão bem, tu está vendo de qualquer jeito. Saiba, irmãos, que quando a gente sair desse mundo, a gente vai ganhar um prêmio no céu. Um prêmio incorruptível. Está ali diante de nós. Nós entramos nessa carreira. Nós dissemos sim para essa disputa, nós nos inscrevemos. Não vamos correr de qualquer forma para fazer feio. Não. Nós precisamos nos condicionar para viver essa vida cristã de maneira excepcional, sublime, acima de qualquer expectativa humana. Para isso requer condicionamento, treinamento, dedicação. E aí Paulo diz, sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu próprio corpo, e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Veja, Paulo diz que existe um condicionamento desejável. É a mesma coisa que o escritor de Hebreus diz. Ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Paulo aqui diz, eu esmurro o próprio corpo. É a mesma coisa. Eu reduzo meu corpo à servidão.
Eu reduzo o meu corpo, ou seja, eu condiciono. Veja, um atleta, ele condiciona seu corpo à escravidão. Ele diz, não, meu corpo vai ser assim, minha cintura vai ter tanto, meu bíceps vai ter tanto, minhas pernas vai ter tanto, vai correr em tal velocidade, vai fazer tal coisa. Isso quem determina é a pessoa. Ele traz o seu corpo, o atleta natural, traz o seu corpo a uma escravidão com o objetivo de ganhar um prêmio natural. Nós precisamos trazer a nossa vida, ou o nosso corpo, que é a parte da nossa vida que quer nos puxar para trás em todo o tempo, em uma escravidão, no sentido de viver a vida que nos foi proposta no reino, que não é ruim, que não é difícil. Exige um condicionamento para isso. Se você se dedica, se você se esforça nisso, se você se condiciona para isso, à medida que você vai criando novos hábitos, isso vai se tornando cada vez mais fácil. E o mais importante é que você vai estar cada dia mais próximo do prêmio da soberana vocação ao qual te foi proposto. Isso se chama autoridade. Você precisa exercer autoridade sobre o seu corpo, disciplinar a sua vida. Aleluia. É curioso. Como é que a gente quer ter autoridade sobre tanta coisa e não ter autoridade sobre a boca? Do que come e do que fala? Me diga, como pode ter autoridade sobre o resto se eu não consigo controlar a minha boca? Me diga aí, por favor, se há alguma possibilidade nisso. Não há. Aleluia. Não há. Então veja, nós estamos nessa corrida, nós estamos nessa carreira, e essa carreira não é o meu ministério, essa carreira não é o meu trabalho, essa carreira é a minha vida. Eu só tenho uma e eu preciso cuidar dela. E essa vida, ela chega no fim eu recebo um prêmio. Qual é o prêmio? Como eu estou vivendo para receber esse prêmio? Como é que eu estou me comportando nessa carreira, nessa corrida, para alcançar esse prêmio? Me diga. Aleluia. Sabe, queridos, eu costumo brincar e dizer assim que cada fase da vida tem que ter uma trilha sonora. Tem muita gente que está vivendo a vida cristã e quando ele está caminhando para o fim, ao invés da trilha sonora ser tan 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 tan. Sabe qual é a trilha sonora? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida... Como se ele fosse receber alguma coisa, não vai receber nada. Vai receber o quê? Vivendo desse jeito. Nós estamos nos aproximando de 11h50. Eu queria que você começasse agora a colocar suas perguntas aí sobre a autoridade do crente. Coloca aí, a autoridade do crente. Coloca suas perguntas aí na caixinha de perguntas e nós vamos abrir a nossa latinha de minhoca daqui a pouquinho. Então veja, primeira coisa que eu preciso entender é isso. Lá em Atos capítulo 19, conta uma história interessante, eu quero ler para vocês rapidamente, bem curtinho aqui, rapidinho. Atos 19, o verso 13 diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados. E diziam, em nome de Jesus, Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam agora. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Veja que história curiosa. Em outra versão diz que eles eram exorcistas ambulantes. Aquelas pessoas que saem por aí procurando demônio para expulsar, né? Pelo simples prazer de mostrar que eles podem fazer isso. Esses eram os filhos do sacerdote Seva, do chefe dos sacerdotes. Saíram por ali, viram Paulo expulsando demônios. Eu vou te contar a história completa. E aí foram expulsar alguns demônios. Chegaram lá e disseram, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu te ordeno, demônio, sai. E o demônio disse, espera aí, Jesus eu sei quem é. Paulo eu até conheço. Mas e vocês quem são? E vocês quem são?
Veja, ele não perguntou, eu não sei quem é vocês. Ele disse, e vocês sabem quem vocês são? Foi isso que ele perguntou. O demônio disse, vocês sabem quem vocês são? O que significa? Vocês têm autoridade para estar fazendo o que está fazendo? Vocês sabem quem vocês são? E a Bíblia diz que o endemoniado veio para cima dele, mas bateu. Pancada, que eles fugiram para casa, nus e espancados. Bem, talvez você nunca vai enfrentar um demônio para expulsar na condição de não conhecimento da autoridade que tem, né? Não conhecendo a si mesmo. Mas pode ser que você fuja para casa nu, sem dinheiro, né? Espancado, sem saúde, humilhado por pessoas, nos relacionamentos frustrados. Tudo isso é uma certa forma, é andar nu. De certa forma, é ser espancado. Quando você vive humilhado, quando você não tem dinheiro para pagar as suas contas, quando você vive em depressões, quando você vive em condições de, sei lá, uma debilidade emocional, dependentes de outros para viver em relacionamentos. Tudo isso é uma certa forma, uma forma do diabo te humilhar, te colocar nu e botar você para casa ferido nas emoções, né? Por quê? Porque você ouviu falar de Jesus e viu falar que alguém prega e expulsa demônio, mas não tem autoridade sobre si mesmo, não conhece a si mesmo, não consegue botar freio na própria vida. Porque quando esse texto começa dizendo o seguinte, que Paulo atravessa as regiões altas e chega em Éfeso, encontra um grupo reunido, esse grupo se reunia ali constantemente, Paulo chega lá e diz, ei, vocês receberam o Espírito quando creram? Eles nem sabem que existe Espírito. Depois você lê o texto todo, tá bom? Começa no versículo 1. E ele diz, e vocês foram batizados em quê? Disse, no Espírito, no batismo de João. Ele disse, não, João batizou, ó, falando sobre aquele que vinha, ele já veio, o nome dele é Jesus, fomos cheios do Espírito por ele. E eles aceitaram, eles impôs-lhe as mãos, eles foram batizados no Espírito e oravam em outras línguas e profetizavam. Paulo permaneceu com aquele povo durante 1 ano e meio a 2 anos, pregando ali, e foi para uma escola chamada Escola de Tirano, onde ele ficou mais 2 anos lá, pregando nessa escola. E lá os enfermos eram levados, Paulo curava os enfermos, Paulo expulsava os demônios, até os lenços, as roupas de Paulo que ele usava, saía dali, as pessoas levavam e as pessoas eram curadas. Paulo tinha o quê? Autoridade. Autoridade primeiro sobre a própria vida, ele sabia quem ele era, ele tinha controle, ele sabia a vida que ele estava vivendo, ele levou a sério o prêmio da soberana vocação, ele levou a sério a carreira que foi proposta, ele tinha autoridade primeiro nele, então isso se refletia. Aí as pessoas viram Paulo fazendo isso, e disse, rapaz, se funciona com Paulo, funciona com a gente. Aí foram lá expulsar o demônio em nome do Jesus que Paulo prega. Sabe o que aconteceu? Saíram nus, humilhados. Tem para entender isso? Autoridade, meu irmão, quem tem, tem. Quem não tem, não tem. E a autoridade começa em você. Você mesmo. Não adianta você dizer que tem autoridade para expulsar demônios se você não tem autoridade sobre a tua própria vida. Comece em você. Essa autoridade primeiro tem que se revelar em você. Porque revelando-se em você, vai alcançar o mundo à sua volta. E você vai reconstruir, redesenhar o seu mundo. No poder do nome de Jesus. Pedro Pacífico, me conta aí. Temos alguma pergunta ou não temos, Pedro? Vamos abrir nossa caixinha de minhoca. Poderíamos citar o livro e exemplo de Amós com o exercício da autoridade? Minha irmã querida, saudade de você. Que bom que você está nos acompanhando. Senti falta de você nas últimas semanas aí, mas foi um privilégio poder recebê-la hoje pela manhã de volta aqui conosco nas nossas lives. Eu prometo para você que vou ler o livro de Amós inteiro para me inteirar e te dar uma resposta mais embasada. Confesso para você que tem muito tempo que eu não leio o livro de Amós todo, uma parte ou outra, um versículo ou outro a gente lembra, mas eu vou ler esse livro primeiro, né, todo, e talvez na próxima live à noite eu possa trazer uma resposta mais conclusiva para você, se você não se importar. Como eu falei, eu não sei todas as coisas, né? Eu transmito para você aquilo que eu sei. Eu não vou falar daquilo que eu ainda não sei, mas eu me garanto, eu me comprometo a ir lá ler o livro de Amós, entender a essência e trazer para você a resposta na nossa próxima live. Se você não se importar, faremos assim. Próxima pergunta. Quando você aceita Jesus, já se recebe autoridade ou só pode
ou só após ser batizado com o Espírito Santo? Quando você aceita Jesus, você já foi transportado do império das trevas e levado para o reino do Filho do amor de Deus. Você já foi, de certa forma, feito um cidadão do céu com legalidade, com autoridade. Você já é parte. Agora, o Espírito Santo sobre você te dá o poder que respalda essa autoridade. Deu para entender? Então veja, eu já tenho autoridade, eu posso exercer domínio próprio, eu posso exercer um controle sobre a minha vida, eu posso exercer, mas para mim exercer poder respaldando essa autoridade, então eu preciso ser batizado e revestido de poder pelo Espírito. O batismo no Espírito Santo me reveste de poder, né, para exercer e demonstrar Cristo através do meu testemunho, ou sendo uma testemunha viva de Cristo Jesus. Vamos para a próxima? Sim, a live vai ficar salva no portal Marcelo Carvalho. Perfeito. Como trazer a realidade dessa autoridade a quem acha que não possui mais visão? Veja, você não possui, desculpa a expressão, se não quiser possuir, porque a proposta que foi feita para a humanidade. Veja, Hebreus diz: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Essa carreira é a vida cristã. Ela foi proposta para um indivíduo? Não, ela foi proposta para a humanidade. Aquele que disse sim, já tem um propósito existencial. Você pode não saber exatamente qual é o seu papel no corpo, mas você sabe qual é o papel do corpo. Então coopere com o corpo até você descobrir o seu papel dentro dele. Né? Veja, todos nós, eu costumo dizer o seguinte, às vezes as pessoas dizem assim, olha, qual é o seu chamado dentro dos 5 dons? Ah, não, filho, eu não sei, eu não fui chamado dentro dos 5 dons, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, fui chamado nisso não. Aí, não, mas fica tranquilo, sabe por quê? Porque aqui, ó, são 5 dons, mas o que sustenta os 5 dons é aqui, ó, o ministério de socorros, né? Se você não foi chamado dentro dos 5 dons, você tem um ministério de socorros. Aí a pessoa diz, cara, mas eu realmente não me vejo trabalhando nem no ministério de socorros, nem nos 5 dons, nem no ministério de socorros. Aí as pessoas dizem, não, mas fica tranquilo, se não está nos 5 dons, se não está no socorro, te resta ainda uma chance, o ministério da reconciliação. As pessoas são tendenciosas a colocar isso numa categoria. O mais importante é ter um dos 5 dons ministeriais, depois ministério de socorros, e depois, se você não tiver nada disso, você pode se encaixar dentro da grande comissão, que é o ministério da reconciliação. Mas não é isso, é exatamente o contrário. Quando eu aceitei Jesus, ele me fez uma proposta, eu disse sim, é viver segundo o reino. E eu fui deixado aqui como embaixador desse reino na terra. Não sou mais pertencente, eu sou da terra, mas não sou pertencente ao mundo. Eu sou da terra, mas não sou pertencente ao mundo. Eu sou pertencente ao reino de Deus. Mas nesse mundo eu fui colocado no reino para ser embaixador. E como embaixador, o meu principal papel é levar as pessoas a Cristo. Se você hoje diz que não tem um propósito específico, comece a pregar Cristo. Né? Comece a pregar Jesus. Fale sobre Jesus. Você está exercendo o maior propósito da humanidade, que é o ministério da reconciliação. Ninguém tem desculpa de dizer que não tem visão. A visão é ganhar o mundo para Cristo. A visão é essa, salvar o mundo. Existe uma visão mais sublime do que essa? Salvar o mundo? Você foi chamado, você foi chamada, vocês foram chamados para salvar o mundo. Então, comece pregando Cristo. E tudo o que você fizer, faça com o intuito de salvar o mundo. Eu vou andar de bicicleta. Eu vou andar de bicicleta para salvar o mundo. Ah, não, eu vou para academia. Eu vou para academia com o intuito de salvar o mundo. Eu posso fazer tudo para cooperar com a salvação do mundo. Então eu tenho uma visão. Eu não posso dizer que não tem visão. Quem não tem visão é porque não quer ter visão. É porque está ignorando, abrindo mão. Como o príncipe Harry está abrindo mão da sua realeza para viver, infelizmente, de forma plebeia. Né? E vocês não foram chamados para isso. Vocês têm um reino de Deus à sua disposição. Próxima pergunta. Acho que foi. Todas elas já foram? Que quando se aceita Jesus já foi. Podemos citar o exemplo de Amós, já foi. E as outras você perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva. Inclusive, quero lembrar a vocês que as lives sobre cura já estão todas elas no nosso portal Marcelo Carvalho no YouTube.
você pode ajudar muitíssimo se, primeiro, você entra lá e se inscreve no nosso portal. Portal Marcelo Carvalho do YouTube. Vem entrar lá e se inscreve. Primeira coisa que você pode fazer para me ajudar. Segunda coisa, na hora que você entrar lá e se inscrever, toca no sininho para que toda nova mensagem que subir, toda nova live que subir para lá, você receba e seja comunicado. Terceira coisa que você pode fazer é na hora que você entrar lá, abre qualquer uma das lives lá, boa, que você sabe que tem. Ó, a live 5, a live 6 de cura são tremendas, tremendas. Entra lá na 5, por exemplo. Pega a live 5 ou pega a live 6. Entra lá agora quando sair daqui. Na live 5 ou na live 6 de cura lá no YouTube. Clica nela para rodar. Quando ela começar a rodar, você tem uma setinha em cima. Clica na setinha, ela abre. Compartilhar. Aí você vai lá e clica no seu Instagram ou no seu WhatsApp. Ele vai abrir um portal do WhatsApp. Quando você abre no WhatsApp, você vai clicando as pessoas que você quer compartilhar. Clica 1, 2, 3. Compartilhou, ela foi para aquelas pessoas. Aí vai lá no WhatsApp, abre o WhatsApp, cola, aperta o dedo em cima dela, aparece assim. Compartilhar, encaminhar. Aí você clica no encaminhar e vai clicando em todos os seus contatos, todos eles. Não importa. Você acha que alguém vai achar ruim de receber uma mensagem de cura? Fala a verdade. Comece fazendo isso na sua carreira. Comece exercendo essa autoridade sobre a sua vida. Se discipline nisso. Se propõe agora, quando terminar essa live, enviar uma live lá que está lá no portal para 20 pessoas, para 50 pessoas. Exerça essa autoridade. Comece por isso. Se a gente não é capaz de fazer isso, a gente vai ser capaz de fazer o que na vida? Me diga. A gente quer expulsar um demônio, mas botar disciplina na tua vida para propagar a palavra de Deus, a gente não quer. A gente quer uma grande visão de construir algo, mas às vezes encaminhar uma mensagem para 10, 15, 20 pessoas, a gente não quer. Faz isso agora. Aí tu vai ver se tu não vai ser ricamente abençoado e vai estar no caminho do sucesso, tá bom? Um beijo no seu coração, eu amo vocês durante toda essa semana. Durante toda essa semana nós vamos falar sobre autoridade, tá bom? Beijo no seu coração, a gente se vê logo mais às 23 horas na nossa live diária da noite. Todos os dias tem live, às 11 da manhã e às 23 horas, é como remédio de 12 em 12 horas, imunizando você contra os intempéries da vida. Beijo, tchau.